Apocalipse capítulo 12, versículo 14, o ponto 1 diz: a mulher recebe asas de grande águia. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Observem como o texto vai mudar de dragão para serpente. Por quê? Porque nesse período da grande tribulação, nessa segunda parte da grande tribulação, está acontecendo com Israel também uma perseguição, vamos dizer, doutrinária, uma questão doutrinária. Assim como a serpente propôs a Eva que ela comesse do fruto para ser semelhante ao Altíssimo, coisas parecidas a serpente estará pregando aqui na terra. O comentário diz: a águia é um símbolo da providência e ensino divino. Deus levava Israel em asas de águia, representando que ele estava alimentando Israel e ensinando a voar. Esse é o significado do texto de Deuteronômio, quando compara o que Deus fazia por Israel ao que a águia fazia pelo seu filhote. Deuteronômio capítulo 32, versículos 11 e 12. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então o ato da águia de cuidar do seu filhote, até que chega o momento em que ela se move sobre ele e diz que a águia leva o seu filhote bem alto e para ensiná-lo a voar, era o que Deus estava fazendo por Israel. Então a águia, apesar dela aparecer também entre animais imundos, mas a águia, ela é sim um símbolo de Deus ensinando Israel. O comentário diz: alguns sugerem que as asas de águia representariam o Império Romano ajudando a Igreja de Jesus. Vocês sabem de onde que vem esse pensamento, né? Esse pensamento vem de alguns católicos e dos reformados, que para eles, quando Constantino organizou a Igreja Católica, ele concedeu uma grande vitória ao cristianismo. O historiador católico Daniel Rups, ele descreve esse período na sua enciclopédia de história da Igreja como um momento de grande vitória da Igreja. Não foi. Foi um momento terrível, porque ali foi organizada uma instituição que começou a perseguir a verdadeira Igreja de Jesus. Por isso eu escrevo aí, pura heresia. O Império Romano só prejudicou a Igreja. Em um primeiro momento, eles perseguiram a Igreja diretamente. Depois organizaram a sua instituição religiosa romana, chamada de Igreja Católica, para perseguir a Igreja. Essa instituição político-religiosa, organizada por Constantino, ela mata muito mais que o Império Romano. O Império Romano, ele matava até por uma ignorância dos imperadores, achando que os cristãos eram culpados pelas derrotas deles diante dos bárbaros. A Igreja Católica não. Ela matava, segundo ela, porque as igrejas outras igrejas não poderiam rejeitar o batismo infantil que era ministrado por ela. Que outras igrejas não podiam ministrar, não podiam rejeitar o incenso que eles haviam adotado do culto de Mitra. Nos dias de Constantino, eles já usavam incenso, a questão estava em debate, e eles apontaram para o passado, cerca de 200 anos antes, bispos que tinham adorado a Mitra adotaram o incenso dentro da igreja. Vocês acham que o apóstolo Paulo fazia isso? Acham que Pedro, Tiago, João usavam incenso nos seus cultos? Claro que não. A história comprova que eles adotaram do culto a Mitra. E aquilo ali foi oficializado
durante o governo do imperador Constantino, porque agora as outras igrejas não poderiam falar nada. Se o imperador decidisse, concordasse, eles tinham que simplesmente obedecer ou então fugir para as montanhas, porque a perseguição era certa. E como ele fez? Ele perseguiu principalmente os pastores que não aceitavam que os bispos que adoraram a Mitra, que eles voltassem para a igreja naturalmente. Esse foi o maior problema dos dias de Constantino, e é relatado pelos historiadores católicos, como Constantino perseguiu essas igrejas. Por quê? Porque essas igrejas, elas não aceitavam o batismo infantil, elas não aceitavam o incenso dentro da igreja, porque todos sabiam que isso fora tirado do culto à Mitra.